Alô, meu povo, tá começando mais uma sessão de Terapia da Noia, a sua rádio consultório queridinha que vem lá no bolso cheia de ideias para você reorganizar a sua mente, dar aquela faxinada no juízo e para você aprender a se amar, se acolher mais e melhor. Então, se tu tiver cabeça, chega e fica com a gente, porque hoje o assunto é família. Os nossos modelos parentais e modelos familiares moldam a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, sobretudo nossos pares românticos, os nossos amigos e com todo mundo. E eu sei que todo mundo sabe disso, mas eu acho que vocês já se perguntaram por que os psicólogos se importam tanto em saber da sua infância? Por que vocês ficam me perguntando, sei lá, por que você quer saber da minha mãe? O que isso tem a ver? Ou do meu pai, ou da minha relação com a minha irmã? Se você já se fez essa pergunta, se você quer muito descobrir o que tem por trás aí do interesse dos psicólogos em entender esse modelo familiar, eu vou te explicar, porque afinal de contas estamos aqui juntinhos para pensar tudo que envolve as nossas noias e o berço delas é a nossa família. O que é a nossa família? Não querendo ser injusta com as pessoas que nos criaram. Afinal de contas, elas tiveram a melhor das intenções de nos colocar no mundo, né, os espaços que eles criaram para nós. Mas nem sempre isso acontece de uma forma que favorece o nosso desenvolvimento emocional saudável. Isso significa que nós estamos frente a situações, muitas vezes lá do dia a dia, e daqui a pouco eu ajo que nem minha mãe agia, ou eu acabo agindo que nem o meu pai agia. E eu posso me pegar pensando, eu não quero ser assim. Porque muitos desses comportamentos a gente nota que tiveram impactos negativos em nós. Quando vem filho, aí que isso fica evidente mesmo. Muitos dos comportamentos que nós fazemos é aprendido. Primeiro porque, mais uma vez, somos bicho e bicho aprende por observação. Então, nós estamos com um estoque mental de muitas coisas que as pessoas ao nosso redor fazem e a gente não só aprende com a nossa família, a gente aprende na escola, com os pares, com os amigos. Então, é muito importante a gente notar a nossa atmosfera. Por que eu resolvi falar de família hoje? Todo esse podcast nós vimos falando sobre conhecer melhor a nossa biologia, conhecer melhor a nossa estrutura psicológica, conhecer melhor a natureza de onde vêm as nossas noias mentais. Mas esta talvez seja a primeira vez que nós vamos falar sobre um tema tão sensível, porque a família é, com certeza, um dos temas mais sensíveis da história da psicologia, da terapia e, nesse caso, deste podcast. Muitas vezes a nossa família de base tem uma excelente intenção, quer nos ajudar. Mas boa parte das vezes a nossa família tem comportamentos que são entendidos como normais lá na história da nossa vida, mas que na realidade eles não são comportamentos muito legais para nós, porque eles nos prejudicam de alguma maneira. Isso pode vir desde as pessoas da casa não deixarem você desenvolver certa autonomia para a tomada de decisão. Por exemplo, se você é aquela pessoa que é poupada de fazer as coisas importantes para tomar decisões do dia a dia, você pode crescer pensando que você é alguém que não sabe escolher, né? Ou se a família faz o contrário, não te dava lá antes muitas coisas para além da condição da tua idade. Isso pode também te trazer prejuízos no sentido de você não ter tido a oportunidade de ser mais espontâneo, brincar mais, né? Ter esses espaços de colaboração com os amigos, né? Construir enredos divertidos e engraçados. Então, tudo isso vai gerando esse nosso background para enfrentar o mundo diante de nós. Então, assim, no fim das contas, quando nós falamos a respeito de família, a gente está falando a respeito das coisas que a gente é feito. Então, assim como uma coxa, vamos pensar numa coxa de retalhos, que tem vários quadradinhos. Então, a gente vem da mesma família. Às vezes, eu tenho uma irmã muito maravilhosa, querida, que tem 7 anos a menos que eu. Essa minha irmã, por mais que ela tenha nascido do mesmo pai, da mesma mãe, tenha vivido na mesma casa, sobre condições muito semelhantes, a experiência dela com os meus pais é muito diferente da minha. E eu posso garantir isso nos meus muitos anos de terapia. A forma como eles lidam com ela impactou ela de uma maneira e impactou a mim de outra. Então, nós temos um background aí da família, da escola que a gente vem, das experiências emocionais com os nossos amigos, que podem causar, né, muitos impactos na nossa vida adulta, e é preciso entender as infâncias da gente, as relações da gente na infância. Porque muitas vezes, quando a gente vai observar, puxar esse panorama lá atrás, a gente observa padrões comportamentais nas relações que a gente tem hoje
adultos já formados e estruturados. Portanto, todas as vezes que estamos falando de família, a gente está falando sobre o terreno, onde a gente construiu a nossa casa, onde nós estruturamos o nosso self, e é por isso que é tão importante entender as relações familiares. E entender também a não obrigatoriedade de permanecer em uma estrutura adoecida. Então, eu tô preparada para polêmica e para os comentários negativos e para as pessoas me dizendo, mas Laís, como é isso? Como é que pode? Porque sim, gente, temos uma coisa muito estruturada, talvez pelo viés da religião, né? Dentro das religiões, de maneira geral, temos os ensinamentos em relação à família, mas a gente precisa compreender esses ensinamentos. Em que sentido? Eu não estou aqui como somente uma pessoa no mundo, eu tenho uma missão. E essa missão foi a psicologia que me deu. Então, como eu não trabalho a serviço de nenhum dogma, eu estou falando aqui como psicóloga, né, levando em consideração aquilo que a ciência, a psicologia e as neurociências nos trazem, de informação baseada nos exames, em estudos, né, em estudos de meta-análise, estudos clínicos randomizados, estudos que têm essa procedência metodológica que nos traz a segurança de que a ciência não tem suas verdades, ela tem suas perguntas que estão sendo respondidas e coisas que nós vamos passar a continuar observando muitos e muitos anos, né? E essa é a parte interessante de notar que relações, elas têm uma capacidade curativa, assim como elas também têm uma capacidade igualmente adoecedora. Então, o que eu vou dizer agora, se você estiver fazendo alguma coisa na sua vida, você vai parar para escutar. Porque se você tem uma família que te adoece e você sente isso, eu preciso que você pare o que você está fazendo para ouvir o que eu vou te falar. Você não precisa permanecer conectada, dedicado ou subjugado a uma família que te adoece. A uma família que não respeita os teus limites. A uma família que, de repente, te solicita coisas que não são humanamente possíveis. E por que eu digo isso? Existem muitas pessoas subjugadas em realidades familiares muito adoecidas. E é difícil para essa pessoa notar, porque boa parte da vida essa pessoa esteve nesse lugar. E é até estranho, e esse é um sinal bem importante. Então, se você está me escutando e você se sente assim, talvez seja muito importante procurar uma ajuda profissional. Porque, veja, às vezes alguém de fora nota e diz assim: nossa, mas sua família faz isso com você, isso não é legal. E a gente: não, mas é importante porque minha família, a gente defende a família, quando na realidade talvez possa existir comportamentos dos nossos familiares que não são bons para a nossa vida, não favorece nossa autonomia, não desenvolve as nossas competências, nos impede de crescer, nos desenvolver muitas vezes. E aí o outro nota e vai nos trazer e a gente não consegue ver, porque dizer aquilo seria ter que fazer alguma coisa para mudar aquilo. E isso é muito difícil. Então, talvez você precise desenvolver, antes de mais nada, a clareza de que seu modelo familiar pode sim não estar saudável. Então, notando alguns sintomas. O nosso modelo familiar pode estar adoecido quando as pessoas da nossa família solicitam que a gente passe do nosso limite, mesmo quando a gente comunica o nosso limite. Quando os nossos familiares colocam em primeira posição a necessidade deles e nos solicitam abrir mão das nossas próprias necessidades em atendimento à necessidade deles. Quando existe chantagem emocional, quando existe esses espaços muito dolorosos de cobrança, de você dizer todas as coisas que você está fazendo, tomar todas as decisões em conjunto. Então, existem sozinhas, decisões precisam ser tomadas sozinhas. Quando a gente não tem esse espaço, isso também pode ser observado como um sintoma que existe ali uma família que tem dificultado o processo do crescimento e do teu desenvolvimento e tem te adoecido. Então, observe sua autonomia. Você consegue decidir as mudanças na sua carreira? Você consegue definir o que você vai estudar? Percebe se sua sensação de inclinação, a tua intuição, a tua expertise, elas dependem excessivamente da opinião de outras pessoas? Você se sente mal e não conseguir essa certeza vindo de outras pessoas? Se a resposta é sim, é muito provável que a sua autonomia esteja minada. E isso é preciso desenvolver. Como, Laís? Tomando novas decisões e lidando com as consequências e com aquilo que é, assim, resultado dessa escolha, tanto de bom quanto de ruim, sobrevivendo às experiências de tomada de decisão. Talvez você também precise de algum nível de compromisso comportamental ou comprometimento comportamental. O que isso significa? Significa que quando a gente decide mudar,
tá? Para uma nova cidade, por exemplo, a gente se compromete a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades também que vão surgindo para nós. Então, o comprometimento comportamental são essas coisas que a gente tem que fazer a nível de comportamento para que nós possamos, então, colher novos resultados. E isso custa. Né? A mudança para uma cidade, por exemplo, vai ser legal, mas eu preciso fazer várias e várias coisas antes disso acontecer. Talvez você precise também um pouquinho de uma aceitação, uma autoaceitação menos julgadora, menos crítica, menos punitiva. E é muito comum que quando a gente tá fazendo coisas novas, a nossa vozinha crítica, aquela que fala lá no nosso ouvidinho, digam coisas que se parecem muito com aquilo que a gente escutou quando era menor, as nossas experiências com os nossos pais, na escola com os nossos professores. Né? Então, às vezes a gente quer seguir coisas não muito convencionais na vida adulta. Por exemplo, algumas paixões que a gente pode ter, hobbies ou interesses que são muito únicos e específicos e que são diferentes da expectativa que as pessoas têm de nós. Né? E às vezes a gente constrói uma carreira inteira numa coisa e de repente não se interessa mais naquilo e precisa mudar. Então, nem sempre isso é muito bem aceito. Mas nossas inclinações exigem autoaceitação. Porque a não aceitação nos leva para caminhos de convencionalidade que é muito mais confortável para outras pessoas. Então, desconfie. Se a sua família fica muito confortável com as suas escolhas, mas você está terrivelmente desconfortável com as suas escolhas, não se sente bem, vai para o trabalho mal, dorme mal, acorda mal, percebe que não está legal, a maior parte do tempo existe alguma coisa para ser olhada nesse lugar. Se há necessidade de atender a necessidade da sua família. E aí eu posso te perguntar, quando a gente atende a necessidade de todo mundo e a nossa está negligenciada, o que acontece? Nosso corpo adoece. Nossa cabeça adoece, mas muitas vezes existem pessoas que passam a vida inteira lidando com os adoecimentos da alma, da existência, do self, porque têm dificuldade de compreender que a família são feitas de adultos que podem sustentar as dores emocionais, que são causadas pela decepção. Na verdade, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: nós precisamos, na vida adulta, decepcionar os nossos genitores, os nossos cuidadores, as pessoas que nos criaram. É uma tarefa do desenvolvimento. Isso significa que a gente precisa passar pelo momento da gente decepciona os nossos pais. Porque, e eu falo pais, tá, gente? Mas eu sei que tem muita gente que foi criada por avós, por tios, por tias, por outras pessoas. Tem uma hora na nossa vida que a gente precisa decepcioná-los. Porque não decepcioná-los significa que a gente vai ficar aprisionado na necessidade e desejo do outro. E isso vai se arrastar e se alastrar para todos os nossos relacionamentos. Você vai acabar em relações muito parecidas também na vida, lá com os seus amigos, em relacionamentos românticos. Porque esse é o lugar que a gente conhece. Né? Então, atender ao desejo do outro e à necessidade do outro acaba ficando em primeiro lugar. Negligenciar a minha própria vai ficando em primeiro lugar. E, naturalmente, a qualidade das minhas relações vão ter muitos prejuízos. E é por isso que a gente precisa de uma última coisa, que seria a clareza dos nossos valores. Por quê? Porque quando nós estamos perdidos, todos nós precisamos de uma bússola. E existe uma bússola interna em todo mundo. E essa bússola interna, ela tem um norte que aponta para onde nós devemos continuar caminhando. E esse norte a gente chama de valores. Então, quando a gente vai escolher a nossa carreira, com quem a gente vai se relacionar, quando a gente vai escolher quem a gente vai ajudar e como, nós fazemos isso alinhando os nossos valores fundamentais para buscar quais são os comportamentos e as decisões que a gente vai tomar e a carreira que a gente vai seguir e quem que a gente vai ajudar. Se eu tenho um valor muito grande de conhecimento, é muito provável que eu fique muito mais inclinada a ajudar as pessoas que querem estudar, seja financeiramente, seja ensinando o que sei. Se eu tenho um valor muito forte de família, naturalmente eu vou me inclinar a dar mais tempo de qualidade à minha família, talvez trabalhar um pouco menos. Então, quando a gente percebe os nossos valores pessoais, a gente nota também quando nós somos muito diferentes da nossa família e os valores não são os mesmos. A gente pode formar outras famílias com aqueles que a gente escolhe para estar ao nosso lado, que são os nossos amigos. Então, diante disso, gente, temos assim uma imensidão de coisas que só vão se consolidar como possibilidade quando nós olharmos para a família como um espaço que não precisa ser obrigatório de estar. Quando a gente percebe que esse terreno é realmente minado, nós podemos construir um espaço afastado e mais seguro, mantendo distâncias seguras, que aí sim a gente desenvolve uma coisa muitíssimo importante, que se chama autoeficácia. A autoeficácia é um conceito interessantíssimo. Quando nós temos autoeficácia, nós temos a condição de acreditar que nós vamos conseguir enfrentar o desafio
que for necessário. Então, nós passamos pelo aquele enfrentamento da incerteza de um novo projeto, da construção de uma nova habilidade, o que nós possamos olhar nossas experiências passadas e as nossas escolhas e sentirmos orgulhosos delas. Mas quando nós estamos em campo minado, recebendo muitas bombas por todos os lugares, é preciso se organizar, aceitar talvez a ideia de uma possível distância saudável, para que essa relação não seja um impeditivo para o teu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, ninguém vai jogar a família fora, mas existem famílias que a nível de adoecimento é tão grande que essa pessoa não pode ficar dentro desse espaço sem ficar condenada a estar adoecida também. Então, é isso. Então, embora exista, sim, os laços fortes de sangue, e toda a ideia familiar de que isso não pode ser levado em consideração, né? Essa ideia de se afastar, talvez. Então, para entender se a tua família tem sim esse impacto que te prejudica o desenvolvimento, o crescimento, observa esses fatores. Observa como você se sente próximo da tua família. Quais são as coisas que tu pensa a respeito de você mesmo quando está próximo à sua família. Quais são as verdades que são repetidas o tempo inteiro dentro dessa relação familiar. E nota qual é o impacto que tem na tua vida. Às vezes, tem famílias que têm uma estrutura de adoecimento muito grande e impossibilitam ou até inviabilizam o nosso crescimento e desenvolvimento. Mas existem famílias que têm comportamentos que não são legais e que podem ser ajustados quando a gente se dá conta que eles existem. Então não existe caráter de obrigatoriedade, mas é preciso consciência para decidir e entender que a nossa família é uma família que nos oferta a condição de sermos amados, acolhidos e amparados. Te vejo no próximo encontro.